O Tarcísio, e hoje estou aqui para falar na história do RPG nacional sobre um dos RPGs com a maior base de fãs e com a mais duradoura base de fãs, que é o Might Blade, um RPG que começou lá nos idos de 2004 e que vem até hoje angariando fãs, ainda rendendo material, tendo novas edições, e que quem me acompanha sabe que o Might Blade sempre entra na minha lista de favoritos. Então já tem vários vídeos aqui do Might Blade, tem gameplay de Might Blade, tem leitura de Might Blade, mas hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o sistema como um todo ao longo desses anos, né? Só que eu vou começar de trás para frente, né? Eu vou começar de onde a gente está agora com Might Blade e vou descendo até chegar lá nas origens, tá bom? Bom, gente, o que é a coisa mais recente que a gente tem de Might Blade é o lançamento do financiamento coletivo do Might Blade Classics, que é uma edição que vai fazer uma homenagem ao Might Blade da segunda edição, que é considerado por muita gente, inclusive por mim, a versão mais clássica do Might Blade. Então, eu vou deixar o link aqui, vão lá, tá baratíssimo, tá muito acessível, é uma capa que faz uma referência muito grande a essa capa que está aqui atrás, que é a capa da versão 2.0, e vale muito a pena. Então, esse é o mais recente, foi lançado semana passada, se eu não me engano, foi na sexta-feira da semana passada que foi lançado o financiamento. Além disso, o que a gente tem hoje? A gente já tem a terceira edição, que é essa daqui, ó. Essa edição aqui, ela tá de responsabilidade da editora Runas. Quem tá mantendo ela é o Domênico Gay e o Luciano Abel. Eles estão fazendo um trabalho bem legal. Por que uma terceira edição? É o seguinte: o Might Blade, ele é um sistema super simples, vamos dizer que ele é quase minimalista, mas ele arrebanhou muitos fãs nisso, e uma parcela desses fãs começaram a sentir falta de um pouco mais de minúcia, de um pouco mais de especificidade nas regras, e essa terceira edição ela veio para atender esse pessoal, e eu confesso que foi um trabalho muito bem feito que fizeram aqui. Então, para quem quer ter uma alternativa aos D20, sistemas complicados, você pode ir aqui no Might Blade 3, na terceira edição, que é uma edição que ela não é nem tão minimalista quanto o Might Blade segunda edição, 2.5, e ao mesmo tempo não é complexa e cheio de detalhes como um D&D quinta edição. Então eu acho que isso daqui fica bem no meio termo para quem quer um sistema bem completo, ao mesmo tempo que não quer passar metade da sessão vendo regras. Muito bom, tem vários suplementos, você vai achar lá na editora Runas, tá? Eu vou deixar o link da editora Runas aqui também, você pode baixar inclusive o PDF gratuitamente antes de comprar a versão. Dentre os vários suplementos para a terceira edição, tem dois que eu adoro, que é o Guia do Herói, né, que tem várias regras extras, regras de antecedentes, regras de caminhos, aprendiz de caminho, que é o Guia do Herói, e você tem um que eu gosto mais ainda, que é o Guia do Vilão. O Guia do Vilão ele é bem interessante, que ele tem regras para personagens irem além do 10º nível. É muito legal isso daqui, é muito, muito interessante. Personagens de nível 0, níveis finais, idade de envelhecimento. Esses dois suplementos aqui, na verdade, se você tiver o livro básico e esses dois suplementos, você tá feito assim, né? Só que você ainda vai precisar do bestiário, tá bom? Eu não tenho o livro de monstros da terceira edição, eu tenho o livro de monstros da segunda edição, que é esse daqui, né? Que é o Monstrum Codex, que é um dos livros de monstros mais legais que tem. Eu gosto bastante desse aqui. Esse é o Monstrum Codex, primeira edição. Ele foi lançado em 2012, tá bom? Ele foi lançado em 2012. Ele é um pouco dark. Ele tem muita coisa aqui de Dark Fantasy nas descrições, sabe? Tem algumas criaturas aqui que são bem
agressivas, vamos por assim dizer, né? Então é um manual bem legal, não é grosso, é fininho, ele tem animais normais, ele tem criaturas mágicas, ele tem criaturas mortos-vivos, ele tem tudo que você precisar para o Might Blade tem aqui. Uma coisa que eu acho bem legal é que com pouquíssimo esforço, as edições do Might Blade elas são compatíveis entre si. Aí, antes da terceira edição, a gente teve uma edição 2.5, que essa edição foi a edição que eu li aqui no canal, que é uma que tem uma capa cinza. Então eu não vou falar muito dela, porque tem a leitura completa do livro de regras dela aqui no canal, tá bom? Tem a edição 2.0, que na verdade ela tem essa capa, mas a minha não é a edição 2.0. A minha, a que eu tenho, é a edição 2.29. Né? Essa edição aqui que eu fiz, a minha versão física, ela não tem nem ilustração interna, que é a minha favorita. Então, Might Blade para mim é essa edição aqui, com certeza. E eu fico bem legal de saber que o Might Blade Classics vai trazer de volta esse espírito, né? Só que logicamente com atualizações. Tem coisas que eu costumo dizer que tudo que foi escrito antes de 2010 precisa passar por certas revisões. Muita coisa mudou no mundo desde então, discussões sobre certas palavras, certas linguagens, e é interessante isso, né? Saber que a gente vai ter uma edição que vai pegar a essência, ao mesmo tempo em que vai fazer essa atualização. Essa é a minha versão favorita. Essa daqui foi lançada... difícil achar aqui, hein? Enfim, né? E o que teve para essa edição aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui alguns encadernados, né? Por exemplo, o Guia de Classes. Eu adoro essa capa aqui, né? Eu imprimi, não, né? Ficou muito legal. E aí você tem umas classes bem legais, essas como Necromante, Assassino, Ferreiro. Você tem a classe do Alquimista, você tem a classe do Druida. Tem muita coisa. Você tem também aqui o Guia do Herói. Esse daqui eu recomendo demais, porque o que acontece? A terceira edição, ela já tem um sistema acoplado nela. Um cenário acoplado nela, que é o cenário de Dracon, que ele surgiu na antiga revista Dragon Cave, já eu vou falar dela, e virou o cenário oficial do Might Blade terceira edição. Ao passo que na edição que eu acabei de mostrar, você não tinha. Então, aqui nesse guia de classes aqui, guia de raças, você tem descrições de vários tipos de personagem, como Grotons, Firas, Juban, Leventes, Marroques, Tylox, sem estar acoplado ao cenário de Dracon. Então é muito interessante que você pode levar isso para outros mundos. Então isso aqui tá bem legal. E assim, eu amo a terceira edição, mas eu acho que a descrição das raças é o aspecto fraco da terceira edição. E aqui você tem descrições muito mais interessantes e que causam menos incômodo, vamos por assim dizer, tá bom? Então eu recomendo muito para quem for jogar Might Blade que tenha esse Guia do Herói, independente de qual edição você vai jogar, pelas descrições, tá bom? Eu tenho também aquela versão em livro impressa também, né? Que eu voltei aqui. Então esse livro aqui foi aquele que eu imprimi no Xerox da faculdade e que marcou o meu retorno ao RPG lá em 2008. E eu tenho duas coisas para mostrar aqui antes de falar do sistema, que eu acho que só eu tenho, que é versões físicas das Dragon Caves completas. Cada uma aqui, ó. O que foi a Dragon Cave? A Dragon Cave ela foi durante um tempo a revista oficial do Might Blade. Então a gente tem aqui a fase 1, que foi uma fase que foi cuidada principalmente pelo Thiago, né, pelo Thiago Jungs. Então aqui tem todas as edições da fase 1, que serve principalmente a segunda edição, ou a 2.5. Muito interessante, né? Muito conteúdo. Você tem novas classes aqui, né? Uma das classes que eu gosto muito é a classe do cultista. Você tem também a classe do caçador sobrenatural, muito legal. Aqui você tem cenários como Sorrowlands,
Aqui que apareceu o Dracon, né, como um cenário alternativo que depois virou o cenário oficial do Might Blade terceira edição. E aqui eu tenho um compilado de todas as edições, menos as duas últimas, né? Porque as duas últimas elas acabaram servindo de base para a terceira edição. Mas fora isso, todas as edições, a segunda fase da Dragon Cave, que aí já foi mais cuidada pelo Abel e pelo Domênico. E aqui você já tem vislumbres do que viria a ser a terceira edição, né? Na verdade, aqui estão as bases do que viria a ser a terceira edição, por mais que o material ele tenha começado a servir a segunda edição, a 2.5, aqui surgiu toda a base do que viria a ser a terceira edição, né? Então esses dois materiais aqui, até onde eu sei, só eu tenho a versão física nesse esquema aqui, que eu mandei fazer na gráfica especialmente para isso. Não são essas capas, né? Essas capas eu peguei as duas capas que eu mais gostava, na verdade as quatro, porque atrás tem também, né? E a contracapa de cada um são as capas que eu gosto mais. E vamos falar um pouquinho do sistema. O Might Blade trabalha com atributos e você tem 4 atributos, que é força, agilidade, inteligência e vontade. A força e agilidade você usa principalmente para atos que exijam coisas físicas, para ataques físicos, agilidade para ataques à distância. A inteligência e a vontade você usa para coisas que exigem raciocínio e para magia. Cada classe, cada raça já vem com alguns valores pré-definidos que vai sofrer alterações dependendo da tua classe. Você sempre começa com 60 pontos de vida, 60 pontos de mana. O que é o mana? Ele é tipo uma energia que você usa principalmente para ativar magia, no caso das classes conjuradoras, ou para ativar habilidades, no caso de outras classes. Então, o mana não necessariamente ele está ligado à magia. Por exemplo, um espadachim, ele usa mana para ter acesso a certas habilidades, a certos movimentos e tudo mais. Todo personagem ele começa com 3 habilidades e na terceira edição você ainda tem uma habilidade automática da classe e uma habilidade automática da raça. Então na terceira edição você começa com 5 habilidades e depois toda vez que você passa de nível você vai, em determinados momentos, você vai ganhando novas habilidades e no jogo normal você vai até o 10º nível. Depois você aposenta porque você já está poderoso demais. Na terceira edição, no guia do vilão, você tem regras para ir além do 10º nível. Então você não precisa ficar limitado a isso para quem quer entrar de cabeça na terceira edição. Como são os testes? São bem simples. Você vai rolar 2d6, vai somar o valor do atributo. Vamos supor que você tem força 4. Você rola 2d6 mais 4, e aí você tem que tirar igual ou maior que uma dificuldade. Essa dificuldade ela vai de 7 até 20, né? Vai depender muito. Geralmente, a média vai ser 10 ou 12. Então geralmente você vai jogar 2 dados, soma um atributo e tem que tirar igual ou maior do que a habilidade, sendo que a média seria 10 ou 12, 7, 8 seria coisas muito fáceis, 9 mais ou menos ali, né? E aí quem define a dificuldade é o mestre que define a dificuldade. Na terceira edição você tem uma tabela bem legal no começo dela, que diz assim, 7 ou 9 é uma dificuldade corriqueira, 8 é uma dificuldade fácil, 10 é moderado, então 10 está ali na média, né? 12 já é uma coisa desafiadora, 14 já é uma ação muito difícil, 16 é uma coisa muito, muito, muito difícil, e 18 ou mais é uma coisa lendária, ou é quase impossível, e se você conseguir fazer, você vai entrar para a história daquele mundo. Então vai de 7 até 18 ou mais, não tem um limite na verdade, mas fica nessa base aí de 10 e 12. O combate também, né? Você rola 2d6, soma também a tua força, tem que tirar igual ou maior do que a defesa do adversário. Tem algumas minúcias de regra, principalmente na terceira edição, que eu já falei em vários outros vídeos, né? E por que o Might Blade ele é importante? Porque na minha opinião o Might Blade ele é o grande
popularizador. Popularizador, existe essa palavra? Ele foi o jogo que popularizou, no sentido de tornar acessível à população a fantasia medieval. Por quê? Porque desde o começo, até onde eu sei, o PDF do Might Blade sempre foi gratuito. Eu acho que nunca teve um momento em que o Thiago cobrou pelo PDF. Até hoje, e a editora Runas, lá mantida pelo Abel e pelo Domênico, continua com essa filosofia, que todos os livros que você pode comprar fisicamente, você pode baixar o PDF gratuitamente. E eu acho que teve uma abrangência tão grande e teve um carinho tão grande por parte dos fãs que dá para considerar, sim, o Might Blade como o grande fator de popularização da fantasia medieval indie, independente, aqui no nosso país. De sistemas medievais de fantasia dentro da cena independente, na minha opinião, o Might Blade ele é o maior. Lembrando que eu não considero, por exemplo, o 3D&T independente, eu não considero o Old Dragon independente, né? Eu tô falando dessa coisa mesmo, né? Que é só o Thiago que fazia, depois entrou o Domênico, o Abel, então eram 3 pessoas, não tinha um grupo, uma equipe por trás. E hoje em dia a editora Coisinha Verde é basicamente o Thiago, continua sendo o Thiago fazendo tudo aí com muito carinho, muito amor e muita competência acima de tudo, né? O Thiago, ele ficou bastante tempo sem lançar coisa pro Might Blade, então agora que tá saindo o Might Blade Classics, eu fico bem feliz, tá? É isso, foi um vídeo um pouquinho mais longo e um pouquinho mais confuso, porque o Might Blade realmente tem uma história bem longa, né? E morram de inveja aí com as minhas Dragon Caves, tá bom? A gente se vê e viva o Might Blade, viva o Coisinha Verde.